Então, vamos lá. Boa noite a todos, bem-vindos ao Study Club 2025. Hoje a gente tem a honra e a alegria de receber a professora doutora Flávia Suquecava. Ela é graduada pela Universidade Estadual do Maringá, é especialista, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Odontologia da USP em periodontia, na área de periodontia. Professora de cursos de graduação e pós-graduação em odontologia, empreendedora digital, revisora de periódicos. Ela também faz parte do corpo editorial da revista que a gente recém criou. Ela é dentista clínica, é diretora do ITI Study Club, Leadership Team da Osteology BR, KOL da Geistrit e além de tudo, é uma grande profissional, uma querida amiga. Ela vai abordar hoje a importância do tratamento periodontal para a longevidade das reabilitações. Então, com vocês, a professora Flávia. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, Marcelo. Eu digo assim, primeiro eu sou amiga do Marcelo, aí depois vem o resto, né? Mas antes disso, tem outra coisa mais importante. Eu sou mãe do Francisco e da Heloísa. Ah, Então, parabéns. essas são as minhas funções mais importantes: ser mãe do Francisco e da Heloísa, ser amiga do Marcelo, aí vem o resto, não é mesmo? Pessoal, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês. O convite do Marcelo veio num momento muito feliz, logo no início do ano, a gente cheio de ideias, cheio de coisa para falar, cheio de coisa para fazer. E quando ele falou, vem falar no meu Study Club, eu já topei de pronto. E como eu sei que tem gente que tem várias áreas e o que nos une é a implantodontia, eu montei uma aula pensando no que eu, enquanto periodontista, posso ajudar na clínica diária de vocês. Então, a minha ideia aqui é dar um ampassando do que a gente faz na pério e depois falar um pouquinho mais da pério junto com a cirurgia, que é o que eu venho trabalhando mais no meu dia a dia. Pode ser assim? Perfeito. Vamos lá. Pessoal, como eu não, quando eu abri a minha tela para aula, para exposição, eu perco vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da aula, por favor, vão sinalizando para o Marcelo. Eu tenho espaço, Marcelo, para mandar perguntas. Sim, pode ser pelo chat, né? Ué, Ou também pelo chat aqui do Zoom? sim, ou pode também abrir o microfone e falar diretamente com a professora. Gente, o Marcelo quer me chamar de professor para parecer que eu sou mais velha que ele, mas não é verdade, tá? Vocês podem me chamar de Flávia, porque é ele que põe foto da primeira comunhão quando ele vai fazer propaganda da revista, tá bom? Então vocês podem abrir o microfone, fiquem bem à vontade e se vocês tiverem alguma dúvida que eu não sei responder, depois a gente retoma esse assunto e faz disso uma grande discussão, tá certo? Vamos lá? Então, olha só, eu vou abrir aqui minha apresentação. Marcelo, por favor, diz para mim se você está conseguindo ver. Estou conseguindo ver, sim. É só, acho que aumentar, expandir a tela. Eu vou fechar vocês aqui. Só um minutinho. Tá carregando para vocês? Ah, está carregando, sim. Agora, vocês conseguem ver? Sim, perfeito. Pessoal, então o meu tema hoje é a importância do tratamento periodontal para a longevidade das reabilitações de vocês. Esse QR Code que vocês veem aí, vocês vão ter acesso aos meus canais. Então, tem o canal do YouTube, tem o perfil do Instagram, tem telefone se vocês quiserem mandar o WhatsApp. Para quem não sabe, eu também estou no grupo de vocês do Study Club, tem e-mail. Todos esses canais você consegue falar comigo.
com a diferença da velocidade de resposta. Eventualmente eu demoro um pouquinho mais para responder, mas eu sempre respondo quem vem falar comigo. Então vamos lá, falando sobre o que importa. Eu trouxe para vocês aqui dois casos que eu gosto muito. O caso que está à esquerda de vocês, que mostra um canino, um antes e depois. Em cima é o antes e o de baixo é o depois, é a finalização do caso. E o caso da direita é uma reabilitação que envolveu multiespecialidades. Então, esse paciente chegou no consultório, ele tinha uma queixa do sorriso, mas ele não conseguia dizer muito bem o que, que era a queixa. A foto de cima é o antes, como ele chegou, e a foto de baixo é como ele terminou. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o paciente da direita. O paciente da direita, ele chegou com a queixa de dentes longos. É bem comum o paciente chegar com essa queixa e a gente já entender que ele quer um recobrimento radicular. Mas olha só, eu fiz o recobrimento radicular. Ah, tem outra coisa. No recobrimento radicular, eventualmente o paciente reclama de hipersensibilidade dentinária. E aí, você chega e fala para ele: então vamos recobrir essa raiz. E às vezes você consegue 80% do recobrimento, às vezes você consegue 100% do recobrimento, às vezes você consegue menos de 80% do recobrimento. E aí, você vai dizer que você teve sucesso ou insucesso? No caso desse paciente da direita, por exemplo, eu digo para você que eu tive sucesso ou insucesso, eu gosto de ambos os casos. Para nós, enquanto dentistas, para mim, enquanto dentista, e a dentista que operou esses casos, eu digo para você que é sucesso, mas não é isso que importa. O que importa é o ponto de vista do paciente, porque a queixa que trouxe o paciente até o consultório é a queixa do paciente, não é a minha queixa. E isso, se a gente for traduzir em palavras que a literatura traz, isso é o resultado centrado no paciente. Então, tudo que vocês vão ver aqui, independente de ter ficado, do resultado ser o resultado 100% para o dentista, é o resultado que o paciente queria. É o resultado do 100% para o paciente. Eventualmente, vocês vão dizer, mas faltou uma papila. Essa meia podia ter ficado melhor, ou esse espaço não está bem dimensionado, ou esse implante não está bem posicionado. Isso é importante para o dentista, mas não é importante para o paciente. A gente, na clínica diária, tem que focar naquilo que é desejo do paciente, resolver a queixa do paciente, ao invés de ficar procurando resolver as nossas queixas. Eventualmente, a gente vai achar que o paciente está super bem, não tem nada para fazer. Mas ele tem uma queixa inicial e é nessa queixa que a gente vai focar o objetivo do nosso tratamento. Então, vamos lá. Espera lá, gente, acho que tem alguém mandando pergunta aqui já? Não. Então vamos lá. O que que a pério pode fazer para você? Isso aqui é clássico. O paciente chega no consultório para fazer uma reabilitação. Essa paciente dessa foto pequenininha aqui no centro da tela, ela tinha como queixa os dentes da frente ficarem moles. Aí o dentista, vocês podem ver que essa paciente tem uma gengiva espessa, né? Olhando pela foto, você consegue perceber que ela tem uma gengiva mais grossa. Quando o paciente tem uma gengiva grossa, nem sempre ele consegue perceber que a evolução da doença periodontal está acontecendo ali. Doença periodontal não dói, doença periodontal faz a gengiva sangrar, mas às vezes o paciente está com esse sangramento há tanto tempo que ele normalizou essa situação. Então, ela foi lá no consultório de um colega porque ela queria mudar a forma desses dentes. Então, com essa queixa que ela vem, o dentista dá uma olhada, ele percebe esses dentes com mobilidade e ele mandou para mim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Olha aqui o periograma que essa paciente, que eu pude coletar, essas informações que eu pude coletar através do periograma dela. Uma observação: esse periograma é o periograma que eu faço em todas as minhas consultas. Esse periograma já é preenchido diretamente em uma página da internet. A página chama Periodontal Chart. Eu tenho no meu canal do YouTube um tutorial explicando como é que você consegue preencher este periograma, certo? Então, eu vou pular isso de todos os casos. Só vou contar agora para vocês.
Então, nesse periograma, eu já observei que essa paciente tinha profundidade clínica de sondagem em muitos dentes. Ela já apresentava sangramento à sondagem, ela já apresentava bolsas periodontais e os dentes, justamente aqueles dentes que ela queria mudar o formato, eram os dentes que estavam com um prognóstico duvidoso. Então, o que que eu falei para o colega que encaminhou para mim? Olha, o que que eu posso fazer por você? Eu posso diagnosticar a doença, eu posso te ajudar avaliando a previsibilidade de manutenção desses dentes. Nesse caso especificamente, eu não te aconselho a fazer nenhuma prótese definitiva para mudar a forma dessas coroas, tentando expor menos raiz, porque, eventualmente, se isso aqui não for tratado antes, essa paciente tem doença periodontal avançada. Se isso não for tratado antes, ela vai perder, você vai perder todo o trabalho que fez nela. E o problema é seu, porque você sabendo que a paciente tem uma doença prévia e não tratou, então o que deu errado, a culpa é sua, né? Se esse paciente for para a cirurgia, por exemplo, vamos fazer as extrações e vamos colocar implante nesses lugares. Sou eu que vou te falar, olha, calma lá, é melhor não. Vamos então fazer o preparo inicial, vamos reduzir o risco de infecção pós-operatória. Quem sabe a gente pode fazer aí cirurgias reconstrutivas, ressectivas ou regenerativas depois do preparo inicial. E ainda, o que é muito importante para a longevidade da sua reabilitação nesta paciente é o controle e manutenção da doença periodontal. Porque, como vocês sabem, doença periodontal não tem cura, ela tem controle. Então, se essa paciente em especial, vamos dizer que a gente conseguiu segurar os dentes dela, e eu realmente consegui, eu e ela, né, que é esforço em time, em grupo. Nós conseguimos manter os dentes, não foi necessário fazer nenhuma extração, mas ela vai ficar com os dentes com uma certa mobilidade. E se eu nunca mais fizer manutenção? Ela vai perder esses dentes. Então, qual é a minha função aqui, dando um apoio para o meu colega que fez a reabilitação dessa paciente? É colocar essa paciente num programa de controle e manutenção para que a reabilitação que ele fez seja longeva e para que essa paciente tenha um risco diminuído de recorrência da doença periodontal. Na prótese, na cirurgia. Hoje eu trabalho muito. O meu forte hoje é trabalhar com os dentistas que trabalham com prótese e cirurgia. E eu trabalho antes, durante e depois. Então, antes, eu preparo esses pacientes que a gente chama de fase higiênica. Hoje a gente sabe, hoje não, já faz um tempo que a gente sabe que pacientes que no periograma apresentam bolsas maiores que 6 milímetros, 6 milímetros é o nosso, 6 milímetros é o nosso número de corte. Bolsas acima de 6 milímetros são dentes que são bolsas que provavelmente você vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Ou ainda, na segunda fase do tratamento, que é a fase de raspagem, a fase ativa de raspagem subgengival, se você não entrar com antibiótico terapia nessa fase, a chance deste paciente ou deste sítio ter que ser operado é maior. Então, eu entro preparando esse paciente. Eu elimino focos de infecção. Por exemplo, nessa paciente aqui do meio, essa de cima é uma paciente que a gente fez aprofundamento de vestíbulo. Ela já tinha recebido os implantes e ela precisava então receber a reabilitação, mas não tinha espaço para higiene. Então, a gente fez o aprofundamento de vestíbulo. Nessa segunda paciente, ela ia começar a reabilitação, mas a gente não começa a reabilitação com foco de infecção. Essa paciente tinha perimplantite. Então, o colega me encaminhou, eu falei, alto lá, a gente suspende o seu plano de tratamento provisoriamente, até a gente ter controle dessa infecção. E aí, quando a paciente chegou nessa situação aqui da foto da direita, ela está liberada para continuar, então, o seu tratamento. Agora não tem mais risco de perda de implante, não tem mais risco de perda da prótese. Ou ainda, como nessa última situação aqui de baixo, um paciente que chegou com osteonecrose nessa região aqui, ele perdeu, o dente ficou com mobilidade, ele veio a perder esse dente, ele chegou para mim, como essa radiografia panorâmica mostra, ele já tinha osso exposto,
E esse paciente, ele foi encaminhado pelo infectologista. O infectologista estava tratando ele de herpes zoster que estava alojado no nervo facial. Acho que ele é no nervo facial. Não, estava no trigêmeo, num gânglio do trigêmeo. E esta osteonecrose faz parte das características da síndrome de Hansen-Hunt. Então, esse paciente, uma vez controlado pelo infectologista, ele passou comigo, nós fizemos a remoção de todo esse tecido necrótico, fizemos o tratamento e depois nós terminamos a reabilitação desse paciente, inclusive reabilitando com implantes nessa área que ele tinha esse foco de osteonecrose. Além disso, eu também, nós na Pério, né? A gente propicia o recontorno do arco gengival, a gente aumenta ou reduz a margem gengival dos pacientes para vocês? Pois não? E quando a gente. Não, Oi? acho que não. Tá tendo aula Obrigado. agora? Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, Flávia. Então, quando a gente faz essas intervenções, no início do tratamento, ou eu diria mais que é o início propriamente do tratamento reabilitador, a gente ah, reduz a chance de infecção pós-operatória, a gente reduz a necessidade de retrabalho, porque imagina, se o paciente, por exemplo, no caso dessa paciente que precisou do aprofundamento de vestíbulo, o trabalho que seria a captura desses implantes, depois ensinar essa paciente a escovar esses implantes, sem essa profundidade de vestíbulo mínima para a higiene, a chance dessa paciente depois ter periimplantite é muito grande. Sem espaço para higiene, sem espaço para poder manter essa área livre da placa bacteriana, que tem periodontopatógenos, que já fez ela perder os dentes, a chance dela perder esses implantes é muito grande. Então, a gente já trabalhou antes, no sentido preventivo da reabilitação dessa paciente. No segundo caso, se o colega resolve então trocar essa prótese porque o paciente achou que a prótese estava muito comprida. E se esse implante se perde no decorrer desse processo? Porque o implante tinha infecção. O problema, o menor dos problemas era o comprimento da coroa. Então, o paciente precisa entender dessa necessidade da gente trabalhar junto as especialidades. E esse último paciente, então, eu nem tem como brincar com essa situação, mas ele era um paciente que estava num momento de tratamento multidisciplinar. Então, tinha um infectologista tratando o episódio de herpes, tinha cirurgião bucomaxilo, tinha eu na pério, tinha uma junta trabalhando nesse paciente, o otorrino, porque ele teve infecção no pavilhão auditivo, ele perdeu parte da audição, tudo em decorrência do herpes zoster. Então, a pério, ela vem para agregar, para trabalhar junto com as especialidades, para agregar valor no seu trabalho. E vou falar para vocês uma coisa: nós na Pério, eu imagino que deve ter outros periodontistas aqui assistindo, nós não somos aquele que entrega o trabalho no final. Nós não somos os dentistas que levam o prêmio de trabalho mais bonito do ano, mas nós somos aqueles que pavimentam a estrada desse tratamento bem feito. Para que os protesistas possam ter ótimos resultados depois, a gente precisa fazer uma pério bem feita no começo. A gente está construindo alicerces fortes desse tratamento. Na orto. A orto é possível fazer em pacientes com periodonto reduzido? Com certeza. Inclusive, a ortodontia e a periodontia, elas passaram um tempo assim meio que sem conversar muito. Isso lá na década de 90, início dos anos 2000, era muito forte. Pacientes com periodonto reduzido que poderiam então receber tratamento ortodôntico. Aí passou um tempo sem ninguém falar disso e a gente na pério e na orto trabalhando junto esse tempo todo. E agora está voltando com força novamente. Inclusive, tem um seminário, um webinar da Osteology, eu acredito, na plataforma The Box. A inscrição na plataforma The Box é gratuita. Lá tem um webinar
duas pesquisadoras, uma é periodontista e outra é ortodontista, que elas trabalham juntas há muito tempo. E elas têm uma casuística maravilhosa de pacientes com periodonto reduzido que receberam movimentação ortodôntica. E a movimentação ortodôntica nesses pacientes, ela tem que ser cuidadosa, mas ela acaba apresentando resultados maravilhosos. Porque facilita a higiene do paciente, melhora a autoestima, melhora a dicção, melhora o padrão alimentar desses pacientes e o paciente tem também uma melhora na sua qualidade de vida. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, juntando a pério e a horta. Essa primeira paciente aqui, essas três fotos, elas trazem uma paciente que chegou para a gente com indicação de extração de todos os dentes superiores. Tá, Flávia, mas o que que o inferior tem a ver com isso? Nós, na pele, a gente tem uma piadinha interna, que a gente fala que paciente com doença periodontal, quando ele perde o posterior, normalmente ele perde o posterior primeiro, e aí ele vai mastigando só nos anteriores, ele fica com dente limpa-trilho. Eles vão abrindo. Então, o paciente, mesmo que não esquelético, mas ele fica biprotuso. Então, a gente brinca que essa paciente aqui era uma paciente limpa-trilho. O que que a gente precisou fazer? Eu tenho um amigo que é ortodontista, que ele é muito cuidadoso e ele é periodontista também. Ele ele olhou essa paciente comigo e disse assim para ele: Olha, vamos fazer a, a pério básica e nos inferiores a gente vai fazer uma retrusão desses dentes, porque eles estão muito para fora. Qual que era a nossa ideia? Quem ia fazer os implantes nos superiores ele tinha reclamado para a gente que ele não tinha ideia de onde é que ele ia pôr esses implantes para fazer uma prótese mais adequada. E o que que ele me disse? Ele disse que ele precisava da posição dos inferiores. Então eu falei para ele, vou fazer o seguinte, o meu colega da orto, ele põe esses dentes na posição ideal, a posição que esses dentes deveriam ter, e aí então você vai ter a melhor posição para os implantes em cima, para construir a prótese em cima, baseado nos dentes de baixo. Então, foi por isso que essa paciente, apesar de ter indicação de extração de todos os superiores, a gente colocou o aparelho nela, a gente fez a pério básica, a gente fez as cirurgias que foram necessárias, aí a gente colocou o aparelho e assim a paciente terminou a movimentação ortodôntica. E vejam só, é bem tranquilo para quem faz orto. Eu não faço orto. Mas os ortodontistas me dizem que é muito tranquilo, porque esse dente ele trabalha com pouco osso, então ele tem que fazer menos força. E eu sempre digo para os colegas: movimentação, fio leve, borrachas leves, movimentação leve, e esse paciente passa comigo a cada 90 dias. Eu digo que paciente da pério que vai para orto, eles já escovam bem, mas eles têm que escovar muito melhor para não ter retorno nem da gengivite. Então, essa paciente é um caso desses que a gente termina com sucesso, porque ela não perdeu nenhum dente durante o tratamento periodontal, ela não perdeu nenhum dente no tratamento ortodôntico. Flávia, Esse segundo. Oi, Flávia, uma pergunta pode falar. aqui. Uhum. É, opa, cadê? Qual, é, quais, quais são as tendências atuais para aliar a pério e outras especialidades? Na sua atuação, ainda existe muita indicação de exo para dentes que você consegue reverter e salvar? Olha, vou falar para vocês uma coisa. A pério, eu só faço pério, né? Desde que eu me formei, eu só faço pério. Eu comecei na pério, talvez antes mesmo de me formar. Talvez eu não seja o melhor exemplo, porque como uma vez me disseram, eu sou super especialista, eu só faço isso, eu não faço nada de clínica geral. Mas eu não consigo ver uma clínica geral bem feita sem um tratamento periodontal adequado. Então eu digo que para essa pessoa que perguntou, Marcelo, que a periodontia, ela se liga em todas as especialidades. Todas as especialidades são beneficiadas quando você tem uma periodontia, quando você tem um tratamento periodontal adequado para os seus pacientes. A periodontia, especificamente, ela traz muitos benefícios no caso de orto, no caso de prótese e de cirurgia, mas eu não consigo ver as outras especialidades trabalhando
com sucesso e apresentando resultados longevos sem a periodontia. Você concorda comigo? Sim, concordo, sim. Atualmente a gente vê muita coisa assim que realmente a pele está contribuindo sobremaneira. É, 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 agora, uma outra pergunta. uhum, ah, Neste caso, houve reimplante gengival e em quais os casos para diminuir a exposição para os dentes anteriores? É, é da qual Rosane. reimplante gengival? Será que ela consegue abrir o microfone e me perguntar de novo? Porque eu não entendi qual que é o caso. Rosana, Rosana? Oi, doutora, boa noite, tudo Oi, bem? Tava Rosana, ligando aqui tudo? o microfone. Pode falar. Então, a minha curiosidade é assim, no caso da retração gengival por perda óssea, Isso. como que você fez o reprocesso do tratamento gengival, sim, com a raspagem, exploração, mas mesmo assim o dente ainda fica com um pouco a gengiva ela não volta completamente para poder cobrir a margem da perda óssea. Então, assim, nesse caso, daria para poder fazer o reimplante gengival para poder diminuir a exposição da raiz do dente relacionada à perda óssea? Não sei se é bem assim a pergunta, mas. Não, Rosana, é o seguinte, a gengiva, ela funciona como se fosse uma camiseta de alcinha, uma blusa de alcinha. E os ombros são as cristas ósseas. Então, você imagina que o dente é o pescoço. Se eu não tiver as cristas ósseas altas o suficiente, quer dizer, o ombro lá em cima, eu não consigo puxar essa gengiva. Então, esses pacientes que têm perdas ósseas significativas e perdem a gengiva, você já explica para eles que a chance de, de recobrimento dessas raízes é baixa. Existem situações, por exemplo, quando um dente está vestibularizado, você e os outros estão com a gengiva na altura, com a margem gengival na altura ideal. Esse dente você pode pedir para, dependendo de como ele está no arco, né? Às vezes ele sozinho está fora do arco. Então você pede para o ortodontista trazer esse dente para dentro do arco e aí você tem a altura de crista interproximal para conseguir puxar sua gengiva. Caso contrário, não é possível garantir este recobrimento. Você conseguiu entender? Consegui sim, porque eu estava lendo outro dia alguns casos referente a essa parte de enxertia da gengiva. Então, assim, para Aham. casos, assim, alguns pontos específicos. Aí, assim, aproveitei a oportunidade para tirar essa curiosidade. Obrigada. Olha, eu tenho alguns artigos em português que eu discuto, artigos meus que eu posso mandar para você, que eu discuto o recobrimento radicular, com diferentes técnicas e a previsibilidade das técnicas baseado na quantidade de raiz exposta. Você me manda um recadinho aqui no grupo do Study Club que eu mando os artigos para você. É bem tranquilo de ler, tá em português, tá bem facinho. Se Ah, você eu quiser, claro. agradeço. Eu agradeço, eu quero sim. Muito obrigada. Desculpa interromper a Que aula. é isso, é sempre um prazer. Pera lá. Podemos continuar? sim, por favor. Então vamos lá. Essa segunda imagem aqui é a imagem clássica que a gente faz muito, que é laçar os dentes, né? Então eu tenho um dente lá que não está querendo nascer, o ortodontista me manda, Flávia, preciso que você coloque esse dente, lace esse dente para mim. Cirurgia chatinha, ruim de colar os brackets, mas tá bom, isso é feito. Agora eu vou contar para vocês por que que eu coloquei essa imagem. Porque durante, eu acho que as 2 últimas décadas, a periodontia ela ficou meio restrita ou a cirurgia plástica periodontal, que é tipo a menina dos olhos, qualquer um que vai fazer especialização queria só fazer cirurgia, e sinto muito, não é a cirurgia o carro-chefe da pério, a cirurgia é sempre o complemento. E depois veio uma ideia que eu não sei de onde surgiu, que implante é melhor do que dente.
Gente do céu, só fala isso quem nunca teve que tratar um implante. Implante com periimplantite é muito difícil de tratar. É mais fácil tirar muitas vezes do que tratar, porque o trem é chatinho de tratar. Então a Epério foi ficando renegada. É por isso que eu estou falando para vocês que agora a gente vem renascendo. A gente vem. Uma pessoa falava comigo agora há pouco dizendo que é fênix. É isso mesmo, a gente vem como uma fênix, mostrando que tudo aquilo da periodontia que foi renegado ao segundo plano, hoje está fazendo falta. É o que o Marcelo estava falando. Eventualmente a gente recebe, no meu caso, todo dia, né? A gente recebe casos de pacientes que estão tendo problema, estão tendo que passar por retratamentos, porque os princípios básicos periodontais não foram respeitados. Então, esses pacientes estão tendo que voltar. Essa última imagem. Esse último casinho é uma fotinho. São fotos de antes e depois de uma paciente que também veio com indicação de extração, só que veio com indicação de extração de todos os dentes, superiores e inferiores. Ela foi no ortodontista para fechar os diastemas e o ortodontista disse que não iria fechar os dentes dela, porque quando ele removesse o aparelho, os dentes sairiam juntos. Essa paciente passou por mim, fez todo o tratamento periodontal básico, nós não removemos nenhum dente antes da hora. Os sisos foram tirados quando o ortodontista falou agora é a hora de tirar, então a gente foi e tirou. Essa paciente, eu vou dizer para vocês com certeza, ela escovava o dente muito melhor do que qualquer um de nós. São pacientes que entendem o valor da sua dentição natural. Eles entendem a importância estética e a importância funcional desses dentes. E aí eu trabalhei com esse ortodontista que foi super receptivo, entendeu a necessidade da gente fazer os controles periódicos e a paciente terminou assim, com todos os dentes na boca, feliz e contente. Vamos seguir mais um pouquinho. O que que a gente tem aqui? Endoidentística. Quem tem medo de isolamento absoluto, não é mesmo? Você já viram algum endodontista trabalhando sem isolamento absoluto? Não tem. Mas como é que ele vai isolar um dente que está quebrado, um dente que está com uma cárie subgengival? Ah, dá para colar, dá para usar aquelas, aqueles isolantes para que você usa quando faz clareamento, dá para passar super bonder? Dá. Mas quando a gengiva fica sangrando, como está sangrando aqui esse incisivo lateral superior, como é que você isola? Como é que você isola para fazer uma restauração bem feita, para fazer uma dentística de qualidade, ou ainda quando é que você isola para fazer uma orto, uma endo? O que a gente faz muito hoje são os aumentos de coroa durante as restaurações. Então, eu faço o aumento de coroa sem levar o retalho. É claro que existem pontas de ultrassom piezoelétrico dedicadas para isso. Eu consigo fazer esses aumentos de coroa sem levar o retalho. O meu colega da dentística vem, faz o levantamento dessas margens, faz a restauração, eu fico ali acompanhando. Ah, Flávia, precisa melhorar o contorno gengival dessa paciente agora. Não tem problema, já estou ali, já faço. Esse paciente aqui, ó, do segundo caso, foi uma cirurgia paraendodôntica que a gente fez, porque essa paciente tinha uma perfuração aqui. A pessoa que fez a endo de um incisivo central com 2 canais. Na verdade, ela criou o segundo canal, tá? Então, a gente teve que entrar para fazer essa cirurgia paraendodôntica e fazer um reparo nessa raiz. E essa paciente aqui de cima, que é o primeiro casinho que vocês veem, ela precisou de um recontorno gengival. Então, se vocês olharem os laterais, os caninos, os premolares, como eles estão diferentes de uma foto para outra. Essa foto da esquerda é a foto do antes e a foto da direita é a foto de 7 dias depois. Paciente que faz aumento de coroa sem elevação do retalho. Ali mostrando para vocês o canalzinho a perfuração que foi feita dessa paciente. Ó, pessoal, então, mais uma vez, quem quiser, tira a foto aqui, cadê? Desse QR Code. Ah, não, daqui a pouco tem outro QR Code para mostrar para vocês. Marcelo, a gente tem alguma pergunta aqui? Vamos ver, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? Intrusão dental?
Deixa eu ver aqui. Ela, referente à pergunta da doutora Rosana, né? Ah, Se, que era, ah, nesse caso, houve reimplante gengival, em quais casos para diminuir a exposição dos dentes Aí ela, ó, a gente só faz intrusão ou extrusão durante a movimentação ortodôntica quando teve essa movimentação. Então, por exemplo, o paciente perdeu o 36, o 26 pode destruir, certo? Aí você vai ter exposição de furca, telma, né? É isso, isso, Marcelo? isso. Telma. Então, você vai ter exposição de furca e tudo mais. Aí você vai ter que tratar essa furca. Se o paciente aceitar fazer a movimentação ortodôntica, aí você vai fazer a utilização de mini parafusos ortodônticos para fazer a intrusão. Só que essa intrusão não pode ser com raiz contaminada. Então, por isso que você vai ter que fazer o tratamento dessa lesão de furca primeiro. Então, faz a descontaminação, faz a raspagem sub, aí você vai fazer o tratamento regenerativo e aí você faz a intrusão ortodôntica. A extrusão ortodôntica você pode fazer quando o paciente fez uma fratura numa região mais próxima da cervical, ou ainda quando ele tem uma cárie mais para cervical. O que que a gente faz? Você pode fazer de duas formas: a extrusão lenta ou a extrusão rápida. Na extrusão rápida, você faz a quebra do ligamento periodontal. Então, você anestesia, pega uma lâmina de bisturi 15C, que tem a ponta bem fininha, e passa ao redor dessa raiz e você raspa. Então você diminui a resistência do ligamento periodontal. E aí você puxa o dente de maneira mais rápida. Quando isso é bom? Quando você só quer trazer raiz. Quando você põe um pino ou qualquer botão que você consiga puxar esse dente lentamente, é quando você quer trazer gengiva, osso e dente, quando você quer trazer tudo de uma vez. Aí você faz uma extrusão lenta. Nessa extrusão lenta, você não arrebenta o ligamento periodontal. Será que era isso, Thelma, que você estava perguntando? Thelma, a gente é, te pede para você abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Não, não é, ela está falando não, mas agradeço a explicação. Ai, desculpa, então. Bem louca aqui, né? Então vamos lá. Agora deixa eu mostrar para vocês. Já falei assim, né, dos casinhos que como é que a gente trabalha junto? E agora especificamente, deixa eu ver. Pera aí, gente, que o negócio ficou meio doido aqui. Estão conseguindo ver a tela de novo? Sim, estamos sim. Então é o seguinte. Agora não muda mais? O de vocês está mudando? Não, tá só na tela de apresentação. A tela Ah, inicial. mudou. Agora sim, agora sim. Olha só. Esses retalhos que eu vou mostrar para vocês agora, é, talvez sejam retalhos que vocês estão fazendo na clínica de vocês. Não é que não é mais para fazer estes retalhos. O que eu, Marcelo, Oi? tem alguma coisa que está fazendo uma transcrição automática na tela. Você consegue ver isso? Consigo. É você que colocou? Não, Porque tá bem longo isso aqui. está em inglês ainda. Agora já está fazendo até a tradução já. Bem, deixa isso para lá. Vamos seguir aqui. Então, olha só, esses retalhos que eu vou mostrar aqui para vocês, retalho de Weidman, retalho de Kirkland, retalho de Friedman reposicionado apicalmente, retalho de Weidman modificado, são retalhos importantes? São, mas só que são abordagens que traziam muita hipersensibilidade dentinária, um pós-operatório ruim,
paciente reclamava muito, e sem contar que ele tinha uma questão estética depois que ficava muito ruim. O paciente ficava com dentes longos, tinha muita exposição de raiz, e esse recobrimento, Rosana, a gente não conseguia fazer, porque essa gengiva, toda a gengiva de qualidade que esse paciente tinha sido jogado fora. Foi para a lata do lixo na ponta do bisturi. Então, hoje, qual é a tendência? Você pode utilizar esses retalhos, calma, não estou dizendo que você não pode, mas se você tiver que escolher, eu sugiro que vocês utilizem esses retalhos que têm uma invasibilidade menor. São os retalhos de Trombelli. Leonardo Trombelli propôs esses retalhos em 2005. E desde 2005 ele vem modificando os acessos aos defeitos periodontais. Então, o que eu peço para vocês agora é, lembrem daquilo que vocês estudaram lá na faculdade desses retalhos, mas pensem que esses retalhos podem ser muito menos invasivos. Eles não precisam ser retalhos longos, eles não precisam pegar uma hemiarcada inteira. Ele pode ficar restrito ao dente com defeito e o seu dente vizinho. Por exemplo, aqui eu tenho esse canino, que depois do preparo inicial ele ainda mostrava uma bolsa periodontal persistente. O que a gente fez então? Não, gente, não era o canino, não, era o pré. A gente foi e abriu o molar e os prés só para ter acesso a esses caninos. E olha o que a gente achou: um defeito contido. O que que é um defeito contido? É um defeito que tem várias paredes ósseas, é um defeito muito favorável aos procedimentos regenerativos. Aí esse paciente foi encaminhado para mim para fazer o recobrimento radicular desses 3 dentes. Sabe qual era o problema? Aqui é para Rosana. Esses dentes não têm previsibilidade de serem recobertos, porque eles perderam muita inserção. Olha onde está o ombro. A crista óssea, Rosana, que eu me referia, o ombro são esses picos de osso que eu tenho entre um dente e outro. Para essa gengiva subir aqui, eu tinha que ter mais osso nessa região, porque essa gengiva ela vai se comportar como a alça de uma blusinha, certo? Olha só, o que que a gente fez então? A gente abriu esse retalho, a gente limpou essas raízes e aqui a gente faz um procedimento de regeneração tecidual guiada, especificamente utilizando proteínas derivadas da matriz do esmalte. As proteínas derivadas do esmalte só tem uma marca comercial que chama Endogain e é comercializada pela Straumann no mundo, não é só no Brasil. É comercializada pela Straumann. Você sempre vai comprar o EDTA gel, que eles chamam de Pref gel, mais o Endogain. O Endogain você aplica sempre depois que a raiz está limpa e descontaminada. Então, você vai abrir o retalho, limpa bem essa raiz, raspa, aplica o EDTA durante 2 minutos, lava bem e depois você aplica o Endogain. Aqui a gente já tem mais um canino que tem um defeitão, e aí o que que a gente faz? Sonda para ver as características clínicas desse defeito, e ao abrir o retalho a gente vê uma crista baixa, né? Uma crista com defeito horizontal. Eu não tenho um defeito infraósseo, porque não está dentro do osso. Um defeito que está acima da crista. O que que eu consigo fazer aqui? Eu consigo melhorar? Consigo também, fazendo RTG, porque aqui eu ainda tenho um potencial de crescimento de osso alveolar propriamente dito e de ligamento periodontal para sustentar um pouquinho mais essa gengiva. Mas o paciente tem que saber que a possibilidade de fechamento total dessa lesão é muito pequena. Então, aqui eu abri só esse espaço e um dente para a direita, um dente para a esquerda, para poder limpar bem essa área e fazer o tratamento com proteínas derivadas da matriz de esmalte. Essa paciente aqui chegou para nós porque a colega pediu para me ajudar a desenhar este retalho, desenhar um novo sorriso. E aí, então, eu fiz o tratamento periodontal básico para ver quanto que essa gengiva ainda poderia encolher, né, durante o tratamento, a fase higiênica do tratamento periodontal, e então depois a gente utilizando um mockup que foi desenhado junto com
a dentista que estava cuidando da estética, a gente recortou tudo isso de gengiva. Neste caso especificamente, também foi utilizado um aumento de coroa sem retalho. E aqui do lado direito de vocês, vocês podem ver a quantidade de gengiva que a gente removeu, que a gente cortou, e do lado esquerdo, a gengiva já removida e a crista óssea rebaixada. Esse paciente chegou então com uma queixa que esse lateral aqui, ele não respondia ao tratamento. A colega que tinha feito o tratamento inicial, ela já tinha raspado e a colega raspava muito bem. Tanto é que o paciente não tinha outros sítios com infecção. E aí então a gente vai examinar esse lateral. Esse lateral aqui, então, tinha um defeito bem grande, que não era por vestibular, mas era por palatina. E qual era o problema? Vocês estão vendo essa característica anatômica aqui na coroa desse lateral? O que acontece é que tem muitos pacientes que têm essa característica anatômica no lateral, no incisivo lateral superior, e ele vai, essa característica, isso aqui forma um sulco em direção à raiz e às vezes ele vai até 2/3 da raiz. Então, o que que a gente tem que fazer para não perder esse dente? A gente abre um retalho, com uma broca a gente alisa bem essa região, faz com que isso aqui fique mais liso ou mais adequado para a higiene do paciente, porque o paciente não consegue higienizar isso adequadamente e vira uma passarela para as bactérias entrarem aqui e fazerem esse defeito. Olha o tamanho do defeito que esse defeito de raiz criou. Então, depois, isso aqui é um defeito contido, né? Um defeito infraósseo, com paredes suficientes para segurar o biomaterial. Eu limpei tudo isso aqui, alisei essa raiz, utilizei proteínas derivadas da matriz de esmalte durante 2 minutos, coloquei substituto ósseo xenógeno com 10% de colágeno e membrana de colágeno, fechando tudo. Isso aqui é depois do fechamento. Isso aqui é com 1 mês de cicatrização. Então, esse paciente volta para o colega que encaminhou, termina o seu tratamento restaurador. Essa papila aqui, como ela tinha sido incisada, ela tem essa marca de cicatriz, mas ela vai voltar, provavelmente ela vai fechar todo esse espaço. Essa paciente aqui foi encaminhada porque este dente, esse lateral superior direito, a dentista não conseguia isolar, sangrava demais. E essa paciente nasceu com esse lateral conoide. Então, a gente fez um retalho, que a gente chama de retalho de Takei, é quando a gente envolve toda a papila por palatina, começando por palatina, e a gente joga para vestibular. E a gente tem acesso à raiz e a gente limpa bem. Essa raiz ela já tinha sofrido muito. Eleva toda a raiz com retalho total, né? E a gente faz o tratamento, alisamento, proteínas derivadas da matriz de esmalte. Eu não tenho um defeito contido, então eu não coloco biomaterial, não tem por que colocar biomaterial. E depois eu faço sutura de corteline aqui e sutura de corteline na palatina. E depois a dentista consegue restaurar esse dente. Engraçado, a restauração ficou bem esquisita, né? Ficou meio feia, mas fechou o espaço, então tá bom, o paciente está feliz. Flávia, Oi. pergunta do Dr. João Abi Rashid. Nos dispositivos sobre implantes ósseo-integrados, um rigoroso tratamento antimicrobiano, nanoparticulados, tipo vanadato de prata, Agno 3, sob a forma de um filme aplicado sobre eles, poderia promover uma melhor fibrointegração entre componentes e implantes, atuando para diminuir consideravelmente casos de perimplantites. Levando-se em consideração que todos os implantes se integram em 3 diferentes tipos de tecidos epitelial, conjuntivo e ósseo, além desse tratamento superficial, uma correta higienização por parte de pacientes, pergunta-se
Pergunta se isso poderia alongar a vida de implantes ou não. Com certeza, né? Tudo que você faz que melhora a limpeza, a capacidade de limpeza dessa superfície, aumenta a longevidade desse tratamento. É, João, né? É João, Marcelo? Sim, é João. Então, João, a periimplantite enquanto doença, ela aparece pela primeira vez na classificação de doença periodontal de 1999. Depois, com a classificação atual de 2017, que foi publicada em 2018, ela aparece daí com um espaço maior, desde definição do que é doença, do que não é doença, perda de ossa-integração, e agora a gente já tem até classificação segundo seus defeitos. Então, os defeitos periimplantares caracterizam um tipo diferente não é um tipo diferente, mas uma classe diferente de defeito periodontal. Então, isso é uma evolução do tratamento. Mas, de todo modo, para paciente que perdeu a osso-integração desse implante, recebeu o implante, perdeu a osso-integração, qualquer coisa que você faça, que você favoreça essa osso-integração novamente, ou uma reosso-integração, e melhore a condição de higiene do implante, com certeza você aumenta a longevidade desse tratamento, sem sombra de dúvida. Mas olha, João, o que a gente tem de problema hoje é que existem tantas superfícies e tantas macrogeometrias diferentes dos diferentes tipos de implante que fica difícil você estabelecer um protocolo padrão. Eu sei que você falou de diversas, ah, desde agentes químicos, nanoparticulados, terapia mecânica e tudo mais, mas aí tem que saber para qual tipo de macrogeometria isso vai funcionar melhor. Você concorda comigo, João? Que tem tantos desenhos diferentes de rosca que às vezes a gente não consegue aplicar esse protocolo que você sugeriu em todos os tipos de implante. João, você pode abrir seu microfone para responder, por favor. Ele diz, sensacional explicação, dou-me por satisfeito. Obrigada. E mais que a gente faz também lá na nossa clínica diária? Esse paciente veio até mim porque ele estava recebendo um tratamento reabilitador e depois da endo ele ainda reclamava de sensibilidade no primeiro molar superior. E olha só o que a gente encontrou. Então eu pedi a tomografia. O endodontista tinha feito a endo, eu acho que é do 26, isso mesmo, do 26. E aí tinha lá, era onde ele reclamava da dor, ele tinha características de uma lesão periapical na raiz mesiovestibular, na raiz mesial do dente 26 e uma perfuração. É claro que o endodontista não queria perfurar, né? Mas que culpa que ele tinha também desse paciente ter um canal com essa curvatura. Ainda estava tudo ok. Então, na tomografia, eu avaliei que 3 raízes, uma delas não estava saudável, tinha essa perfuração, e existia a possibilidade de eu tentar fazer um tratamento para colocar um MTA ali naquela furca. Só que aquela furca já estava comprometida. Eu falei para esse paciente: e se nós removêssemos a raiz doente e você ficasse com as outras duas? O paciente ficou preocupado e aí eu falei: olha, a outra possibilidade é a gente tentar fazer um tratamento com MTA nessa área de furca. E ele me perguntou: se fosse em mim, qual eu faria? Eu disse: olha, eu removeria a raiz que está perfurada. E aí nós avaliamos, era essa raiz que estava perfurada. Na tomografia, ela estava mais ou menos a 8 milímetros do ápice. Então, nós decidimos por remover a raiz mesiovestibular. Isso aqui vocês já sabem, né? Incisão intrasulcular, expus só a raiz, entra com uma broca diamantada longa, corta a raiz e
alisa bem essa área aqui, essa área de dentina, faz uma restauração aqui, pode ser de ionômero, pode ser com resina acrílica não, com resina foto, eu prefiro resina composta, eu prefiro com ionômero, a gente tira essas rebarbas desse osso e volta o retalho em posição, sutura de colchoeiro nas papilas, e aqui a gente tem um follow-up de 5 anos. Esse paciente passa com frequência nos nossos controles e manutenções, e ele não apresenta mais nenhuma queixa e nem incômodo nesse dente. Dente tem trabalhado muito bem, obrigado. Essa paciente chegou para fazer a reabilitação, olha só, tá perdendo os dentes anteriores, tá perdendo os dentes anteriores, precisava com urgência fazer a pério, então, e aí ela veio, depois de fazer a pério, essa lesão na mesial do dente 47 se mantinha. Sabe qual é o problema dessa região? Eu chamo essa região de Triângulo das Bermudas. Quando esse dente mesializa, a gente não consegue controlar o que para ali. Então, com o passar do tempo, em especial essa paciente era fumante, vai virando um espaço perfeito para periodontos patógenos ficarem escondidos. Então, depois do tratamento periodontal básico, eliminamos as fontes de infecção, ela ainda tinha uma bolsa de 7 milímetros, nós abrimos essa bolsa, debridamos, ainda tinha paredes favoráveis ao preenchimento com substituto ósseo xenógeno de origem bovina, e aí então a gente usou o combo completo. Proteínas derivadas da matriz de esmalte junto com pré-figel, mais preenchimento com substituto ósseo xenógeno e membrana de colágeno. Então, aqui está o passo a passo. Preenchimento do defeito. Nesses casos, gente, dê preferência para grânulos pequenos, tá? Para preencher esse espaço. Membrana de colágeno sendo adaptada, sutura, tudo fechamento por primeira intenção. E essa paciente, esse pós-operatório aqui, esse follow-up dela é de 2021. Não, esse aqui já é de 2 anos de acompanhamento. Essa bolsa não abriu novamente, o dente está firme, não tem mais mobilidade, a paciente continua passando pelo acompanhamento. Essa radiografia é de follow-up de 2 anos, mas eu tenho acompanhamento dela até agora. Mais um paciente da orto, esse paciente é um paciente que não gosta muito de escovar o dente, então, em alguns casos, a gengiva responde com hiperplasia. E o que que a gente faz nas hiperplasias? Depois de bem raspado, instrução e higiene bucal, o que não regrediu naturalmente, aí você remove no bisturi. Então, a gente faz um bisel externo e remove tudo. Isso aqui a gente faz, essa característica aqui desse vermelhinho é porque a gente faz uma raspagem com o bisturi mesmo para remover todo esse tecido epitelial que ficou aqui em volta. Se tiver algum periodonto patógeno, a gente tira eles na ponta do bisturi, pessoal. Esse paciente chegou, minha querida Rosana, esse aqui é para você. Olha só, tá vendo as raízes expostas? Neste caso, eu tenho, olha como as papilas estão bem fechadinhas aqui entre os dentes, tá vendo? Quer dizer que eu tenho uma crista óssea aqui, ó, de 1 a 2, 1 milímetro no máximo abaixo da ponta dessa papila. Agora eu consigo puxar essa papila para cima. Como? Com sutura. Então eu entro com o meu tunelizador, eu venho descolando tudo isso aqui. Ó, prestem atenção que eu não tenho incisões relaxantes. Isso aqui é tudo tunelizado a partir do sulco. E aí, então, eu vou deslocando esse retalho até a posição que eu considere ideal, e deve ser de 1 a 2 milímetros cervical a junção cemento-esmalte. A literatura tem mostrado que quando o tecido é espesso e você desloca de 1 a 2 milímetros acima da junção cemento-esmalte, a possibilidade de recobrir mais próximo de 100% é maior.
Então, aí nós fizemos as suturas. Essas suturas aqui em cima, a gente chama de sutura de Cornick. Ela prende o periósteo lá onde eu quero. Por quê? Quando eu dividi esse retalho por dentro, para ele ficar elástico e descer, ele pode trazer o fundo de vestíbulo junto. Dependendo se eu não conseguir fazer uma divulsão bem certinha aqui. Então, eu suturo esse retalho lá onde eu quero que fique o fundo de vestíbulo. Isso ajuda muito a diminuir a tração que esse retalho pode vir a sofrer. E aí, 15 dias depois, Rosana, você gostou desse resultado? Ai, doutora, ficou perfeito. Eu só Ah, eu preciso aprender a também. fazer. Nossa, que coisa linda. Era Venha essa a minha para, dúvida. É, venha para Curitiba ou perfeito. Marcelo me leva para São Paulo. Pronto. Doutor Marcelo traz você para São Paulo para fazer uma imersão lá no Instituto. Ah, mas venha passear em Curitiba, você vai amar a cidade. Bem, gente, então. Aqui o que eu fiz? Eu fiz uma tunelização, dividi o retalho. Estão vendo que isso aqui é linha muco-gengival, né? Então eu dividi abaixo da linha, aliás, apical a linha muco-gengival, puxei esse retalho até onde eu queria, suturei. Aqui em cima eu fiz suturas horizontais, que são as suturas de Cornick, para travar o periósteo lá onde eu queria, e assim diminuiu a contração desse retalho. 15 dias depois ficou assim. Paciente feliz, eu feliz, e vamos lá. Essa paciente, ai, gente, pessoal, eu já tô me alongando muito. Marcelo, se você quiser que eu pare, você vai me avisando, tá? Não, fica tranquila. Tá Tá. sossegado. Então, olha só, gente. Essa paciente chegou para resolver esse incisivo lateral. Ela já tinha feito endo há muitos anos, aí fez uma parendodôntica depois, e agora esse dente estava doendo. E aí ela foi no colega, o colega disse que não ia pôr a mão porque não tinha mais osso ali e tem um implante no 11. O que que nós decidimos fazer? Nós fizemos então a preservação desse rebordo. Eu fiz a extração, consegui descontaminar o 11, que é o implante, que estava com a lateral toda contaminada, fiz a extração, preenchi com substituto ósseo xenógeno, membrana de colágeno mais PRF. E essa paciente ficou com um provisório adesivo durante 4 meses. Com 4 meses, ela, ela fez outra tomografia e a gente avaliou a quantidade de osso que tinha. E nesse caso, nós decidimos colocar o implante cerâmico nela. E aí, então, nós fizemos esse implante. Observem aqui que eu já tenho uma deiscência desse tecido, porque ali na distal do 11, eu não tinha muito mais crista óssea. Eu removi o que tá, todo o osso que estava contaminado e acabou, fiz o enxerto, mas eu acabei fazendo essa deiscência aí. E aí, então, eu fiz um outro enxerto. Nesse enxerto, Rosana, eu fiz uma incisão vista, que é uma incisão vertical aqui, na distal do 12. Entrei, tirei o enxerto de tecido conjuntivo lá do palato, quando eu preciso de um tecido mais denso, eu vou até o palato. Olha a marca do meu tunelizador na prótese, né? Aí eu entro tunelizando tudo isso aqui, eu solto todo esse tecido e eu vim e acrescentei esse tecido aqui, fazendo como se fosse uma cobertura de platô. Esse tecido, então, esse tuber, que foi um enxertão que eu tirei, ele virou um L aqui, ele protegeu. Ele só aumentou a quantidade de tecido mole aqui, tá? Porque esse implante já está bem ósseo integrado. E ele ficou assim. Poderia ter ficado melhor? Poderia. Lembra que eu falei? O que importa? Não importa o meu ponto de vista, importa o ponto de vista da paciente. Tá feliz, tá contente, foi viajar, fez o cruzeiro nas Bahamas e voltou toda feliz. Isso é o que importa. Ah, podemos melhorar? Quem sabe? Quando ela voltar e estiver disposta, eu disse: olha, a gente ainda pode mexer aqui, pode mexer ali, mas ela tá feliz do jeito que tá. Professora, Oi, licença. fala, querida. No caso do tratamento endodôntico que apresenta abscesso
posterior, a gente pode fazer o levantamento da gengiva e fazer a raspagem sem mexer, se o problema não está no problema do tratamento do endodôntico. Ele está aparecendo uma fístula na gengiva, mas por conta de alguma inconformidade que está dando naquela região. Você pode fazer essa abertura também, fazer a raspagem para poder fazer a limpeza e fechar e Pode, fazer essa. pode. Olha só, Rosana, a gente tem duas situações. A lesão endopério, ela pode ser verdadeira quando ela tem um comprometimento endodôntico e periodontal. Ela pode ser pério não endo e endo não pério. Qual é o diagnóstico diferencial? O dente está com mobilidade, tem abscesso, está drenando. Essa drenagem é via sulco ou tem fístula? Normalmente, quando é via sulco, normalmente é pério. Quando é via fístula, normalmente é endo. Normalmente. Mas, se tiver dúvida, o dente está bio, é pério. Se o dente está necro, é endo. Então, vamos lá. Chegou o dente com fístula, fez teste de vitalidade, deu necro, já é endo. Faz a endo, se for necessário, faz troca de curativo com hidróxido de cálcio, uma troca de curativo a cada 30 dias por 3 meses consecutivos. Aí você vai radiografando e você vai ver que a densidade óssea na região periapical vai mudar. Toda a densidade óssea na região periapical muda, mas vai mudando também ao redor do dente. Você percebe isso na radiografia. E aí, o canal está seco, mudou a densidade, pode terminar a endo e parte para pério. Primeiro a pério, raspa em campo fechado. Se não fechou completamente, abre o retalho e aí raspa em campo aberto. Se for pério, o dente é bio, então você faz primeiro a pério. Faça uma pério bem feita, raspa bem, usa ultrassom bem direitinho e aí, se for necessário, você abre o retalho, mas normalmente daí não é necessário, certo? Certo, obrigada. Nada. E o último casinho que eu vou mostrar para vocês é aquele que eu mostrei lá no início da primeira parte da aula. Esse moço chegou. Esse moço, gente, ele tem assim 1,90 m de altura. Ele é grande. Sabe jogador de futebol americano? Mais ou menos daquele tamanho. E ele tinha esse sorriso que chegava a ser infantil. E ele dizia que ele não gostava, porque parecia dentinho de criança. E é verdade, né? Esse monte de diastema, assim, dá um ar infantilizado ao sorriso. Então, o protesista propôs para ele uma reabilitação grande. Essa reabilitação tinha por objetivo tornar esses dentes maiores. Com base no tamanho do paciente, gente, podia ser um dente de coelho que ainda ia caber ali. Mas então, foi feito o desenho dentro do DSD, esse dente foi provado, foram feitos vários mock-ups até ele aceitar. Quando chegou no tamanho que ele queria, eu entrei com a pério, limpei tudo, deixei tudo limpinho, e aí a gente precisava acertar o contorno gengival. Então, esse paciente chegou. E aí nós desenhamos o contorno, onde é que o protesista queria, com base no mockup que ele já tinha desenhado. Ele me mostrou o tamanho que deveria ficar o lateral, o central, o canino, de maneira harmônica, com os espaços distribuídos. Esse paciente também recebeu implantes, depois ele recebeu as próteses, e essa aqui é a visão final. Esse moço, ele chorou no dia da finalização do caso. Ele disse que ele nunca tinha se sentido tão bonito em toda a vida. Para a gente é emocionante, né? Porque eu acho que pode melhorar, mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. Dá para fazer algo diferente ainda, mas para ele tá bom. Ele gostou. E isso é o mais importante. Isso é o que deixa a gente mais feliz. Fazer o outro feliz. Se o que a gente fez ajudou, então tá bom. Ah, e mais uma coisa. Não é a pério que ele vê, né? Ele vê a prótese, mas tá tudo certo. Último recado, mas não menos importante. Todas as vezes que você vai fazer qualquer cirurgia periodontal, o ideal é o fechamento por primeira intenção. Então, se vocês forem olhar todas as cirurgias, se vocês forem pensar em tudo que eu mostrei de cirurgia, eu sempre faço o possível, relaxo o retalho, giro o retalho, para que
a cicatrização seja sempre por primeira intenção, porque favorece a cicatrização, melhora o resultado, melhora a previsibilidade de resultado e o paciente tem um pós-operatório bem tranquilo. É isso, pessoal. Amei conversar com vocês e eu gostaria que, por favor, façam as perguntas. É, Flávia, ano passado eu vi uma palestra, não lembro agora o nome do professor, não sei se o professor Círio está por aí ainda, mas sobre prevenção do grupo lá da Curaprox, né? Aí eles estavam advogando a utilização das escovas interproximais, né? Uhum, Justamente em conjunto com o fio dental, mas, por exemplo, nos pré-molares, primeiros pré-molares que tem duas raízes, acaba formando uma concavidade entre as isso. que dificulta justamente a higiene, né, dessa região da cervical, dos Uhum. primeiros premolares. Você também advoga isso? Como é que você Com vê? certeza. E assim, escova interproximal, ela só limpa quando ela entra apertada. Então, não adianta você trazer para o seu paciente, você dar para o seu paciente aquela escovinha interdental mais fininha e falar para ele, é igual palitinho de dente. Não é igual palitinho de dente. Tem que entrar apertada, porque a cerda empurra a placa e quando ela passa, ela leva tudo. Então, ela tem que entrar apertada. Nessa região de concavidade, a gente tem mais duas áreas importantes, que é incisivo lateral superior, porque normalmente forma ali do lado do cíngulo, como eu mostrei naquele caso, forma também uma região, às vezes não é uma concavidade, mas é uma alteração na anatomia da raiz, e no lateral inferior. No lateral inferior, na face distal, essa concavidade é mais acentuada. Então, você tem que instruir o seu paciente a utilizar escova interdental. E é assim, é a mais grossa que entrar nesses espaços. Quanto mais apertada ela entrar, não é para furar. Quanto mais apertada a cerda entrar, maior a capacidade de limpeza. Perfeito. E a gente vê também assim a parte da matriz de esmalte, né? Porque muitas vezes a gente uma questão muito comum, o pessoal vê os biomateriais e acha que tudo se resolve facilmente com os biomateriais, né? E, Não! e foi muito bom ver, né, a solução dos trabalhos que você mostrou, né? Já te admirava, mas depois de hoje me tornei realmente um fã. Se alguém Gente, e é assim, proteínas derivadas da matriz de esmalte, elas são vendidas no mundo inteiro. O nome delas, como eu falei, o nome comercial é Endogain. Mas vocês prestem atenção que está entrando no mercado nacional em breve produtos à base de ácido hialurônico. Na harmonização orofacial, eles já são utilizados há bastante tempo, mas na pério, com função regenerativa de tecidos periodontais, e periimplantares, ainda não. No Brasil não está autorizado, mas em outros lugares está. E a Geistli vai trazer para o Brasil um produto chamado Regenfest, e vocês já conseguem até ver alguns resultados na internet. É, o Istvan Urban tem usado, e tem mais gente na Europa utilizando outros derivados de ácido hialurônico. Tem o Gen 21, que também vai entrar no mercado em breve. Todos eles são à base de ácido hialurônico. O que eu gosto das proteínas derivadas da matriz de esmalte é que elas são seguras, né? A gente já sabe os resultados, ela faz indução de vascularização, ela também ajuda muito é, na formação dos tecidos periodontais, obviamente. Peraí que apareceu, pipocou a pergunta aqui. tem. Quando eu faço o enxerto, ele pode ser pressionado para o provisório? Não! Enxertos não podem ser pressionados pelos provisórios. Sabe por quê, Paulo? O enxerto, quando você usa enxerto conjuntivo removido do palato, com ou sem epitélio, você não pode pressionar porque ele
tá ali durante uns 3 dias, ele só é nutrido por osmose. Até formar vaso e esse enxerto pegar, você não pode pressionar. E você tem que deixar o provisório longe, porque esse enxerto vai inchar junto, ele vai edemaciar junto com o leito e com o retalho, né? Se você usou um conjuntivo subepitelial. E aí você não pode pressionar. Se pressionar, necrosa tudo. Satisfeito, Paulo? Excelente. Depois de cicatrizado, pode. Depois de cicatrizado, você pode pressionar. Mas a cicatrização desse tipo de tecido, se é ao redor de dente, em média 6 semanas, no mínimo. Ao redor de implante, normalmente é o dobro do tempo. Eu que agradeço. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem um ilustre ouvinte aqui, o professor João Garcês Filho. Tudo bom, Para Marcelo? Tudo para bom, João, Flávia? eu só respondo se for pergunta difícil. Pergunta fácil, não vou responder, não. Isso, eu tô Deixa que o aqui Marcelo aprendendo, tá? Tava responde. dando os parabéns aí, tá muito bom mesmo. Bom começo de ano, viu? Muito bom, Que parabéns. Eu tô agradeço. aqui aprendendo para resolver meus pepinos. São os meus professores. Ótimo, muito bom. Se não houverem mais perguntas, eu gostaria muito de agradecer, então, a generosidade da professora Flávia em dividir seus conhecimentos com a gente aqui. Acho que foi muito bom, muito esclarecedor, e vou contar mais vezes em abusar do seu vasto conhecimento aí para dividir conosco aqui. Que é isso. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Se eu puder somar um pouquinho com esse grupo maravilhoso, pode contar comigo. Anteriormente, o pessoal então pediu para você é, dividir então aqueles artigos que você citou inicialmente, Tá, tá. se você puder colocar Voc- Vocês querem. A Rosana pediu, então, os de recobrimento radicular, né? isso, Então, eu mando de recobrimento radicular. tá certo então. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente a presença da professora, né? E também a presença de todos vocês que puderam assistir essa brilhante palestra, Quando né? é que sai o próximo número da nossa revista? Vai ser, deixa eu ver, foi em dezembro, janeiro, acho que abril. Aí Joia. vai estar o teu artigo lá, Nossa, tá certo? E tá bom. daqui 2 semanas nós vamos ter a presença do professor Irineu Gregamin Pedron, vai nos agraciar também com uma palestra aqui excelente, tá bom? Marcelo, estão pedindo para eu colocar as minhas redes para seguir. Eu vou colocar no grupo, então, o meu perfil e o canal do YouTube, tá Ótimo. bom? Aí, e quanto aí para Curitiba, só se o curso for lá em Santa Felicidade. Ah, mas isso é fácil. Tá para mim, então. Pode marcar a data aí na sua agenda, pode fechar a sua agenda que eu já resolvo. Tá certo, então. Então, Gente, grande Boa abraço, noite, boa boa noite. noite. boa Foi um noite. prazer estar com vocês. Até Boa mais. noite, Tchau. obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.